olhos por onde vais, sente os pés onde pousas. Se alguém disser coisas más, diz que não ouças. Vê a beleza das pequenas coisas, a beleza das pequenas coisas, a beleza das pequenas coisas, a beleza das pequenas coisas. Uma conversa com Bernardo Mendonça. Quão fascinante é sermos capazes de criar aquilo que imaginamos. Transformamos ideias em invenções, sonhos em projetos, viagens em aventuras. Como fez o escritor e aventureiro Antoine de Saint-Exupéry, inspirando geração após geração com o encanto da possibilidade. Como fez a DS Automobiles, criando uma coleção exclusiva em sua homenagem. Cada automóvel, uma história. Cada linha, detalhe e funcionalidade, uma lembrança da verdadeira beleza da condução. Criarmos o nosso próprio caminho. Dê forma à sua imaginação. Descubra os novos DS3, DS4 e DS7. Coleção Antoine de Saint-Exupéry em dsautomobiles.pt ou agende uma visita numa DS Store e deixe-se inspirar. Olá, bem-vindas e bem-vindos à segunda parte da conversa com a investigadora, curadora e poeta Shad Wadi, depois de no final da primeira parte termos escutado um áudio surpresa da escritora e jornalista Alexandra Lucas Coelho. Antes de mais, obrigado, Alexandra, e um comentário sobre o que foi dito antes da pergunta, Shad. Sim, obrigada, Alexandra. Antes de tudo, é uma das pessoas que muito próxima ao meu coração e que me tem apoiado muito também pela publicação deste livro e não só. Há uma fotografia que foi tirada no lançamento que eu estou abraçada a Alexandra e atrás é o sorriso da Judite Cânia Fernandes, que também estava no lançamento, e é um lugar muito seguro para mim estar entre estas duas mulheres que apoiaram-me muito, e ao longo da minha vida, na verdade, há muitas mulheres que apoiaram-me para eu ser quem eu sou. Isso é importante, porque se diz que as mulheres são tramadas, vamos usar esta palavra mais leve, Sim. Para outras mulheres que não as apoiam, que as traem, que são lixadas, outra palavra que eu... Tenho uma experiência diferente. Tenho muitas mulheres, seja as minhas orientadoras no mestrado e no doutoramento, seja também na curadoria, a Jessica Hallett, que é a subdiretora do Museu Gulbenkian, que me apoiou muito para durante este processo de curadoria. Tenho Judite e Alexandra, tenho a minha mãe, tenho a minha avó, que nunca conheci também, que trago comigo e trago a história dela comigo. E se calhar isso também vai a responder à pergunta da Alexandra. É isso, a pergunta da Alexandra, que é que lugar é que gostavas de regressar primeiro na Palestina? Na verdade, gostava de ir ao lugar que eu não conheço na Palestina, que é a Lemzera, a minha vila. Aliás, eu normalmente digo, eu ando com uma trouxa e desato a minha trouxa sempre para contar a minha história e mostrar o meu sonho, que regressar a uma Palestina livre e desfazer a minha trouxa em Lemzera e calar-me, não contar mais a minha história, não ter que lutar sempre, não ter que afirmar a minha identidade palestiniana a toda hora. Descansar. O meu sonho é descansar Lemzera um dia, a minha vila, sim. Que bonito. Pergunto-te como é que é essa tua vila onde nunca foste, mas que tu intuis que conheces bem o cheiro. A tua avó, mãe do teu pai, viveu lá.
Como é que a imaginas e te foi contada essa vila? Na verdade, o que eu imagino que é uma vila que é próxima relativamente ao mar, portanto, acho que devem ser uns 20 quilómetros do mar, mesmo assim longe o suficiente, próximo o suficiente. Portanto, eu às vezes, quando estou no Algarve, consigo receber o cheiro desta vila que é uma mistura entre figueira, oliveira e mar. E acho que isto é o cheiro da minha vila que eu nunca fui. Aliás, eu tenho uma ligação forte com o mar palestiniano, e eu acho que a primeira vez que eu senti que sou mulher foi quando eu fui ao mar na Palestina, numa visita ilegal, mas que eu defendo ser um direito meu. E naquele momento, na verdade, entrei ao mar e senti as ondas no meu corpo e tive consciência do meu corpo como mulher. E para mim é aquele momento que eu também tornei-me numa mulher palestiniana. Quando decidiste que querias ser e que eras uma mulher palestiniana? Sim. Quando sim. entraste também nesse mar? Sim, entrei neste mar e na verdade acontece que uma coisa que eu vi o sangue a escorrer por entre as minhas pernas no momento que eu entrei no mar. Já tinha sido mulher antes, já me tinham, mas foi naquele momento que eu tive consciência do corpo de uma mulher no mar. E então para mim também, na mesma visita que eu decidi que sou palestiniana, foi também na mesma visita que eu senti senti o meu corpo também. E eu tenho muita sorte porque muitos palestinianos que tinham a minha idade nunca visitaram o mar na vida deles. Portanto, há palestinianos que vivem a poucos quilómetros do mar, conseguem também chegar-lhe este cheiro, este perfume do mar, sim. mas nunca viram o mar na vida. Estão impedidos. Porque estão impedidos, há um muro de apartheid, há os checkpoints e normalmente para um palestiniano ir aos territórios ocupados em 48 é preciso uma autorização muito difícil de obter e, portanto, muitas pessoas nunca foram ao mar na vida deles. Difícil de imaginar. É aqui, a Alexandra refere o teu pai, o escritor Farouk Ouadi, e que também teve uma vida de exilado. O que é qual foi a maior herança que o teu pai te deu? A caneta. Na verdade, o meu pai, a última frase que ele disse antes de morrer, eu quero escrever. E estava doente, não falava na altura antes de morrer, mas conseguiu dizer esta frase, eu quero escrever. E para mim ele nunca desistiu de ser um escritor da Palestina ocupada e um escritor para a Palestina livre. E eu acho que essa é a maior herança que meu pai me deu antes de morrer. O meu pai escrevia críticas, escrevia livros, mas também escrevia romances, contos, mas não escrevia poesia. Um lugar que tu ocupaste. Exatamente, eu acho que eu tinha um texto que eu digo, escrevo um poema, e eu escrevo um poema é escrever o meu pai, e para mim o meu pai é o meu poema favorito, e por isso que eu escrevo poesia também. Esta respiração. Tu falaste de várias mulheres na tua vida que te ajudaram, que foram cúmplices contigo. Tu és uma mulher feminista. Não é? Uhum. E que tipo de feminismo é o teu? Que feminismo defendes?
Eu acredito num feminismo, na verdade, que vai muito para além das questões relacionadas com o género, muito para além das questões que estão relacionadas com sexualidade, mas um feminismo que abrange tudo que tem a ver com justiça, um feminismo contra o capitalismo, contra o imperialismo, contra as alterações climáticas, um feminismo que engloba também todas as identidades que existem, identidades de género, até aquelas que não conseguimos imaginar que existem. E, portanto, este é o meu feminismo, um feminismo que luta para uma vida justa para todos os seres nesta terra. E talvez o meu feminismo e o feminismo que eu identifico. Não é um feminismo que exclui, portanto. Não é um feminismo que escolheu, mas eu também queria dizer que eu sou feminista palestiniana. Exato. E, portanto, a liberdade da Palestina faz a parte do meu feminismo, faz parte da minha luta feminista, é lutar para toda a liberdade. A tua investigação vai por este caminho. Tens um mestrado em estudos feministas na Universidade de Coimbra, feminismos de corpos ocupados, as mulheres palestinianas entre duas resistências, e o teu doutoramento segue por este caminho também, ativismo político feminista. Também uma forma de te encontrares a ti neste percurso e estudares as mulheres desta resistência, não é? Sim, na verdade é assim, quando eu estudei o mestrado, fui estudar as mulheres da Palestina, e foi depois de ter vindo a Portugal que eu tive a sensação de querer conhecer, aproximar a Palestina também. E era uma forma de conhecer a mim mesma, conhecer a minha língua materna, entre aspas, que é as mulheres palestinianas e a sua luta que vai muito através da narrativa também, a narrativa oral, que acontece muito pelo corpo também. E no meu doutoramento era mais relacionado comigo, será que eu e outras mulheres, artistas, investigadoras, realizadoras, poetas, não somos também mulheres palestinianas e não participamos também em manter a ideia da Palestina viva? E era esta a minha pergunta, na verdade, porque, na verdade, as mulheres palestinianas são quem narra a história palestiniana através da narrativa da história de vida. E narram de uma forma muito diferente que os homens. Enquanto os homens falam de relatos oficiais, as mulheres falam como se fosse sendo hikaya, como sendo um conto. Hikaya em árabe é um conto. E então também narram a história artisticamente e têm uma memória que está muito relacionada com o corpo. Por exemplo, há uma investigadora palestiniana que percebeu que as palestinianas, quando contam a história de vida, utilizam frases como: quando Israel ocupou a minha vila, eu era virgem. Portanto, a memória é a memória do corpo também. Como o corpo sentiu ou como estava. Exatamente, que é algo que acontece também com as artistas palestinianas da nova geração, que contam as suas histórias de vida através da arte e através do corpo. Tu própria fizeste há pouco, quando Sim. falaste da tua experiência no mar Sim, palestiniano. Exatamente. Leva-me à questão, imagino que muitas pessoas estejam a ouvir, poderão chegar a esta ideia da opressão da mulher no mundo, sentida tanto no Ocidente como no Oriente. Em Portugal é uma questão, e tudo de maneiras diferentes, de forma culturalmente diferente. Mas culturalmente eu pergunto como é que encaras a opressão da mulher no mundo árabe? Na verdade, há
Claro que as mulheres árabes sofrem de uma sociedade patriarcal, mas também há muitos estereótipos na Europa sobre as mulheres árabes. Eu há alguns anos ia às escolas falar sobre a situação de mulheres árabes e mostrava livros que estão aqui vendidos nas livrarias e são todos do género vendida, queimada viva, oprimida, e perguntava às pessoas quem conhece estes livros, muitas pessoas levantavam as mãos. E depois mostrava imagens de mulheres árabes que são conhecidas no mundo de política, conhecidas mundialmente, no mundo de política, arte, cantoras, tudo. E perguntava quem conhece estas mulheres. E muitas poucas pessoas conheciam estas mulheres. Portanto, há esta também a ideia de, na verdade, que as mulheres árabes precisam de salvação. E, na verdade, eles precisam de solidariedade, sim, mas não de salvação, não deste olhar de vítima. E então há uma antropóloga palestiniana, Lila Abou-Lughed, palestiniana norte-americana, que tem um artigo que será que as mulheres muçulmanas precisam de salvação? Depois ela diz que temos que ter muito cuidado quando alguém fala de salvação das mulheres com tropa ao lado, como é que os Estados Unidos, por exemplo, fez no Iraque. E ela diz que muitas vezes é muito fácil receber petições sobre o tirar o véu das mulheres árabes, mas muito mais difícil receber petição em solidariedade com as mulheres palestinianas no checkpoints ou contra os bombardeamentos, ou até uma petição de distribuição de riqueza, por exemplo. Já é outra coisa, é mais fácil ter solidariedade com as mulheres árabes quando são oprimidos por homens árabes. Pois. Isto liga-se, claro, à questão, como disseste, do véu, do hijab, um vestuário ligado a uma ideia de privacidade, modéstia e moralidade, culturalmente muito vincado, que simbolicamente isso, como é que olhas para isso? Eu olho para o hijab da mesma forma que posso olhar a uma mini saia que uma mulher é obrigada a utilizar. Portanto, quando uma questão de escolha, é uma questão de escolha. E quando uma questão que está imposta sobre uma mulher, já é um objeto que oprime esta mulher. E quantas mulheres, para sobreviver e para ter lugar nesta sociedade, sentem-se obrigadas a usar a tal mini saia para serem vistas ou terem lugar? Ou maquiagem, ou estão também a ser questionados se utilizam e se não utilizam também. Claro que existirão mulheres que usam como questão de empoderamento e de bem-estar com o corpo, mas outras que não é? Exatamente. É nesse balanço. E muitas vezes é uma questão também de identidade contra o colonizador, como aconteceu na Argélia, por exemplo, ou no Irão, que é o mesmo objeto que está hoje a oprimir as mulheres já foi utilizado contra o Shah no Irão. Portanto, o mesmo objeto foi utilizado de formas diferentes. Mas há uma história que eu normalmente conto para falar desta questão de uma palestiniana que no checkpoint um soldado israelita quis tirar-lhe o véu à força. Então ela cuspiu na cara dela, ele bateu na cabeça dela e ela ficou cega. Passado alguns dias, ela foi falar do incidente num canal internacional e foi falar sem véu. Ou seja, quando o colonizador quer tirar-me o véu, eu farei tudo o que está ao meu poder para não tirar o véu, mas posso, dias depois, aparecer na televisão sem véu e falar, porque esta é a minha escolha, não é a escolha do meu colonizador. Obrigado pela tua resposta e claro que as mulheres no mundo e em Portugal sofrem opressão e isto é uma coisa que é transversal no mundo e é uma questão trago sim. para uma feminista isto, não é? Porque sim, as mulheres no mundo são muito oprimidas, em Portugal também. Sim. Essa ainda é outra questão que imagino que te inquiete,
Não? Na verdade, eu quando dizia que eu faço estudos feministas, as pessoas diziam: claro, porque és uma mulher árabe e por isso que fazes estudos feministas. Embora para mim o feminismo é uma ideologia de pensar e olhar ao mundo a partir desta ideologia e a partir desta perspectiva, e não tem nada a ver com uma condição minha, Tem a ver com especificamente. um olhar, como disseste há pouco, interseccional, de direitos humanos e de igualdade a vários níveis. Exatamente. Eu agora tenho mais um áudio para ti e seguimos nesta caminhada de conversa. O que dizer da Chada em 3 minutos? Enfim, que ela é fogo, mas fogo que perdura, uma hipótese. Que é uma pessoa com uma generosidade interminável, e não é só interminável, que vai buscar energias para essa generosidade, não se sabe onde, é um mistério imparável, que tem mantido neste país presente algo que nós não podemos esquecer, que é o genocídio sobre um povo, neste caso sobre a Palestina. Dizer também que ela é doce e meiga, de uma generosidade na prática, mais do que dizer coisas, ela faz coisas a partir dessa generosidade, que para mim é a melhor maneira de alguém de facto ser generoso. Tem uns caracóis lindos, também podia dizer que é uma poeta extraordinária. Ouvi-la, lê-la, é uma experiência em cada vez que isso acontece, e já têm sido muitas, sorte a minha. E então, que ela também fez uma espécie de reinvenção da língua, de alguma maneira, ou pelo menos tornou, parece que ela acede a partir, com esta mistura, com esta abertura que ela tem para a nossa língua, a partir de uma outra experiência, de uma outra língua, ela traz qualquer coisa de novo também, literariamente, a meu ver, com este Chuva de Jasmim, magnífico livro que toda a gente tem de ler. Sim, também 2 perguntas. Uma é uma provocação. Se tu, Chad, podes falar um pouco sobre aquilo que tu também estás a escrever de ficção. É uma provocação porque eu sei que ela está a escrever, mas eu gostava que ela partilhasse. E uma segunda pergunta tem a ver com... Nós chegamos a falar várias vezes um projeto em que voltávamos à aldeia da tua família. Um projeto que a gente ainda não conseguiu realizar. Queres falar um pouco de como é que era essa aldeia? De como é que tu a imaginas e a viste e a vês? Beijos. Bom, acabamos agora de ouvir a poeta, escritora Judite Canha Fernandes, que trouxe mais um olhar sobre a Chad. Obrigado, Judite. Tua cúmplice, como disseste, também e apoiante desta tua caminhada literária, não é? Pelo que sei. Sim. E ela fala de ti de várias maneiras, como um fogo que perdura, doce, meiga, e uma poeta extraordinária. Primeiro, como é que comentas estas palavras? Como é que as sentes? Bem, não poderia ser melhor ter estas 2 surpresas muito bonitas. Eu falei da Judite antes dela aparecer, Verdade, né? verdade. E eu não sabias que ela ia aparecer. Eu tenho assim uma ligação cósmica com Judite, que estas coisas são muito normal entre nós as duas. Aparecermos assim, eu normalmente digo que bruxa do meu coração. A bruxa do meu coração. Sim, eu acho que a Judite tem muito a ver com a minha escrita, e eu no lançamento disse que este livro, Chuva de Jasmim, começou com
café que aconteceu por acaso há 11 anos, que no dia do Natal eu fui beber café, observar as pessoas, quem vai no dia 24 beber café, na Graça, que era um lugar que eu tinha ido ultimamente, quer dizer, Na altura. mudei casa para a Graça, e a Judite também. Também. E tínhamos uma amiga em comum, e encontramos no café e decidimos beber café juntas. E eu acho que é aí que começou este livro, porque depois a Judite acompanhou muito a minha escrita e viu coisas que eu não estava a ver na minha escrita. Eu tinha dúvidas sobre a língua, sobre Tinhas inseguranças de quem escreve numa língua com que não tinha crescido, Sim, não é? e a Judite que dizia que o português é uma língua orgânica e pode ser vista, isto é uma riqueza, e ela dizia isso. E depois este café seguiu para vinhos quentes no botequim, assim, Botequim na Graça, sim, de sim. botequim da Graça da Natália Correia. Exatamente. Um, Outra poeta maravilhosa. E eu acho que também isso, e tinha acompanhado a minha escrita juntamente com o nosso grupo de família da escrita, que lemos, criticamos uns aos outros. Portanto, a Judite é uma pessoa muito especial para mim, mesmo. Descubram a Judite Canha Fernandes e a sua poesia, e não só, E a sua escrita sim. de ficção. Ela já esteve aqui. E vale a pena também conhecer a sua Sim, escrita, sim, sim. que é de facto fascinante e muito boa. A Judite fala de ti de várias perspectivas e Sim, ela. abre um pouco Sim. o véu, neste caso, sobre a tua escrita no campo da ficção. Estás a preparar um romance? Eu, na verdade, eu estou perdida entre vários projetos, e assim a Judite fez este jogo para eu comprometer-me perante as pessoas. Pois é, agora... Na verdade, eu agora estou a escrever contos. Estou a tentar fazer um livro de contos, mas também tenho 2 romances que não estão a acontecer, mas comecei e parei. Estão a acontecer na tua cabeça e também Sim. no papel? Um tem a ver com a situação de imigrantes aqui em Portugal, e o outro tem a ver com uma mesa que atravessa o tempo desde 1948. Portanto, Tudo à mesa. tudo Tudo a acontece na mesa de comida e tudo o que está à volta dela. E portanto, são estes os 3 projetos que eu tenho. Esse livro de contos, poderá ser lançado este ano? Assim, vou ter que fazer um trabalho. Eu não sei ou quando que vai ser. Ainda estou no processo de escrita, e ainda precisa de muito trabalho, e eu sou lenta. É? Sou lenta a escrever. Escreves, como é que é o teu processo de escrita e como acontece? Muitas vezes tenho os melhores momentos, quando são os momentos de explosão que acontecem, e que depois fico todo o tempo a sonhar que vai voltar este momento de explosão de escrita, que é uma coisa muito rara, mas que acontece. Eu costumo escrever muitas vezes sem estar a escrever, portanto estou a imaginar a escrita. Às vezes estou num concerto e já estou a escrever, e acaba o concerto, fico sentada na cadeira no telemóvel a escrever as minhas ideias que entretanto voaram. Isso acontece também à meia da noite, a dormir? Também. A Maria Teresa Horta tinha isso. Também, eu acho que agora de manhã eu escrevo os meus sonhos, na verdade. Assim que eu acordo, escrevo os meus sonhos, que são sempre
uma loucura e são sempre uma fonte de escrita também. E de inspiração para os teus contos também. Sim, não tinha acontecido até agora, mas eu tenho sonhos muito estranhos, normalmente. E dão poesia e dão contos, dão prosa de ficção. Sim, e às vezes também muitas coisas que acontecem no meu dia a dia que eu não gosto de dizer como é que eu escrevi os meus poemas, mas esta semana encontrei André Tecedeiro, um poeta, Meu amigo também. e disse-lhe, olha, só queria dizer-te que devo-te um poema. Porque foi uma conversa que ele falou, e depois desta conversa, a partir de uma frase que ele disse, eu escrevi um poema que está aqui, e ele disse, mas qual? Eu disse, depois não vou dizer. Não queres dizer qual? Na verdade, sim, agora que eu não tinha dito, mas é um poema que diz que os anjos não têm morada. E começa com uma frase que ele disse nesta conversa, e depois parte para outro lugar que não tem nada a ver, mas começou com uma frase que ele disse numa conversa. Que maravilha. Portanto, Queres ler esse poema que tens que parte de uma frase do André Tecedeiro? Está bem. Então. Os anjos não têm morada. Sempre me agradou que o anjo não tivesse sexo. No entanto, vivia com uma constante insatisfação, frustração e mesmo repugnância, confesso, com o facto de ter em si uma religião. Ao contrário de mim, o anjo, que tem um artigo definido obviamente falhado, amava a sua religião e detestava o facto de não ter sexo. Foi assim então o nosso acordo. O anjo torna-se numa, mas sem religião, enquanto eu deixo de pertencer ao segundo sexo, mas iniciarei a minha confissão. Comecei a pendurar no meu pescoço uma crença que esconde aquela zona a um palmo abaixo do meu umbigo. Quando observava aquele lugar, que era uma vez uma vulva, via uma cruz a crescer-me entre as pernas, cada vez mais. Desde então, quando olho para o céu para desfazer o nosso pacto, não encontro aquele anjo. Que maravilha. Obrigado pela partilha. Pronto, e trouxemos André Tecedeiro também para aqui. Estamos aqui com um buffet, um banquete de muitas pessoas da escrita Sim. E da poesia. Sim. Já agora pergunto-te a ti, que escreves em português, qual é a tua palavra portuguesa preferida, ou uma das que saboreias a dizer, dá gosto, a sonoridade e o significado também, porventura? Buganvília. Gosto. Sim, e muitas pessoas que vão ouvir esta palavra também vão perceber que isto também tem a ver com o meu grupo de escrita, que nós falamos muito de buganvílias, e tenho aqui também um poema sobre buganvílias. E porquê Chuva de Jasmim? Porque a Chuva de Jasmim, na verdade, foi precisamente porque uma mulher de Gaza que disse isso, este título inspirado por uma frase dela, que uma pessoa partilhou, que uma amiga dela está a rezar que chove jasmim em vez de rockets. E a partir daí que foi o Chuva de Jasmim. A Judite fala da tua vila, já falámos sobre ela. Há uma ideia de tu e a Judite irem lá? É isso? Não, na verdade há várias ideias. Há várias ideias não faltam. E na verdade, sim, poderá ser um sonho, mas também eu sempre tive um sonho de fazer a minha vila voltar à vida através de trabalhos de outros artistas, escritores, etc.
dar-lhes algumas informação sobre a minha vila e eles fazerem um trabalho a partir disso. E a Judite poderá participar nisso, não é? Sim, é um sonho, é um sonho. Que maravilha! Vamos dar música à nossa conversa. Que músicas é que pensaste que podemos ouvir agora, neste momento? Pensei numa música que é Calçada de Carris. Do Mário Pissarra, não é? Exatamente. Deste-me a conhecer esta música. Foi precisamente esse o meu objetivo, que muitas pessoas portuguesas não conhecem esta música, que para mim é um poema lindíssimo de António Gedeão. Eu descobri através da poesia, na verdade. Também eu descobri através da poesia, não conhecia esta música. E é uma música que fala da classe operária das mulheres durante o Estado Novo, mas poderia ser uma música muito atual, uma música muito feminista, muito revolucionária e não é conhecida para as pessoas em Portugal. Então lança a música. Vamos ouvir este tema de Mário Pissarra, Calçada de Carris. Vamos. Sob a calçada passam magalas, rapaziada, palpam-lhe as coxas, não dá por nada. Anda Luísa, Luísa, sobe, sobe que sobe, sobe a calçada. Chegou a casa, não disse nada, pegou na filha, deu-lhe a mamada, bebeu da sopa numa golada, lavou a louça, varreu a escada, deu jeito à casa desarranjada, cozeu a roupa já remendada, despiu-se à pressa, desinteressada. Maravilha, e mais? E mais, tenho uma música de trio Gibran com poema de Mahmoud Darwish, que o poema diz algo do género, também sobre amor, a vida, que nesta terra há coisas que merecem viver. E entre elas, por exemplo, a hora do sol na prisão. E depois no final do poema diz algo como: porque és a minha senhora Palestina que eu mereço viver. Eu acho que eu identifico também com isso, porque a Palestina é minha senhora, eu também mereço viver. E de trio Gibran já tiveram cá várias vezes também em Portugal, em um grupo que eu gosto muito, e então são também a música e a poesia em conjunto mais uma vez. Vamos então ouvir este tema. تردد إبريل رائحة الخبز في الفجر تعويذة امرأة للرجال كتابات أسخيليوس أول الحب عشب على حجر أمهات يقفن على Maravilha, e mais? Qual é o terceiro tema que sugeriste? É uma música de amor, não é? É uma música do amor. De amor, neste caso, entre duas mulheres. É de amor entre duas mulheres, sim. Bhebbek, quer dizer, amo-te, na verdade. E é de Rula Hazar e Jamaa Taksir, e eu fazia parte de um projeto, especificamente um projeto de músicas queer da Palestina, para falar sobre outros tipos de amor, outras identidades. E este projeto também, para mim, tem assim, traz-me boas memórias, porque foi lançado ao mesmo tempo quando eu voltei à Palestina depois de 15 anos de ausência, e então também traz estas memórias bonitas deste regresso. E na verdade, mesmo neste regresso, eu fiquei em casa de umas amigas de um amigo, e também foi um momento de eu própria pensar nos meus estereótipos, porque havia uma mulher com véu que eu apercebi-me depois que tem uma namorada,
e nunca, e para mim que naquela altura não pensava que uma mulher com véu poderia ter uma namorada, pensava que só, pronto, pessoas menos conservadoras, menos religiosas, queria dizer, que poderiam ter namoradas, e portanto foi bom para também eu combater os meus próprios estereótipos. E preconceitos todos os temos, e é bom, é só a partir da consciência deles que podemos desconstruí-los e resolvê-los, não é? Maravilha, então lança a música, vamos ouvir? Vamos, Bebek. Vamos. Obrigado. Deixa-me só dizer mais uma coisa sobre esta música, que tem uma frase, aquele flerte especificamente palestiniano. Que é o qual? Porque ela diz qualquer coisa do género: o teu sorriso liberta prisioneiros e incentiva revolucionários. Revoluções e revolucionários. Sim. Que maravilha. Sobre estas questões da música enquanto resistência e a apontar para várias liberdades, no caso de mulheres palestinianas, também há por aí no mundo algum pinkwashing dirigido à comunidade LGBTQIA+. Nessas latitudes, não é? Como é que comentas isso? Na verdade... Ou seja, tirarem proveito de... Exatamente. Eu acho que isto começou especialmente depois da segunda intifada, quando os crimes de Israel foram muito expostos perante o mundo, que Israel quis investir numa outra imagem, fizeram uma coisa que é Brand Israel, que é para investir numa outra imagem, e uma das imagens e uma das métodos que Israel utilizou foi dirigida para pessoas LGBTQIA+. Para dar um A mais moderno e apelativo? Exatamente, para dizer que nós somos comprometidos com os direitos queer e, portanto, assim utilizaram isso para limpar a imagem, como é que se fosse, já que são comprometidos com estes direitos, podem cometer outros crimes e podem colonizar, e portanto para legitimizar a colonização deles, os ativistas queer palestinianos lembram ao mundo que não há uma porta cor-de-rosa no muro de apartheid. Há uma ativista palestiniana que diz que quando um soldado israelita está a me revistar, não pensa na minha sexualidade. E, portanto, também isso para mim é muito importante. O movimento queer na Palestina é sobretudo um movimento que se baseia a sua luta na luta pela liberdade da Palestina, e não é a mesma maneira de pensar os outros movimentos no mundo. Aliás, eles dizem que a nossa prioridade não é sair do armário, a nossa prioridade é outra, e é assim que é a nossa luta. E para mim também isso é importante. Neste momento, as pessoas da comunidade LGBT que é em Gaza estão a sofrer especificamente por falta de medicamentos, por falta de coisas específicas, que também porque estão numa sociedade que também sofrem da sua própria sociedade. Portanto, neste momento é importante dizer que Israel
não quer saber se uma pessoa de Gaza é uma mulher em Gaza, é uma mulher lésbica, é uma mulher hetero. Para a ocupação israelita, uma bomba é uma bomba, uma pessoa palestiniana é uma pessoa palestiniana e não é um ser humano, tanto faz qual é a sexualidade. Sei que trouxeste uma leitura de uma autora. Diz-me o que é que trouxeste. Eu trouxe a uma autora que se chama Noor Hindi, que está no livro Se Eu Tiver de Morrer, Poesia de Resistência Palestiniana. Do século XXI, não é? Do século XXI, e aproveito... Editora Traça. E aproveito desde já para dizer que a editora Traça vai publicar um livro de Noor Hindi, sozinha, que chama-se Meu Deus, Meus Ossos e Minha Cor, o Amarelo. E então eu vou ler só um bocadinho deste poema, que é o título: Que se foda a tua palestra sobre a arte, o meu povo está a morrer. Os colonizadores escrevem sobre as flores. Eu conto-te como as crianças atiram pedras contra os tanques israelitas, segundos antes de se transformarem em margaridas. Obrigado pela leitura do livro Se Eu Tiver de Morrer, antologia de poesia de resistência palestiniana do século XXI, Traça 2024. Estamos a chegar perto do final. Não queria deixar de atravessar a fronteira do amor. Foi o amor que te trouxe a Lisboa e é o amor também que te faz continuar, já o amor por outra pessoa, por outro homem que não o tal. Fala-me desses amores, conta-me um pouquinho dessa história que te trouxe a Lisboa, já agora. Na verdade, eu conheci uma pessoa portuguesa na Jordânia, na universidade, que estava a fazer um curso de árabe e pronto, e vem cá visitá-lo. E quando aterrei no avião, vi aquela cidade que me aparecia nos sonhos e foi muito estranho, porque foi um déjà vu voltar a ver. Uma cidade colorida que te visitava nos sonhos? Exatamente. E então percebi que quero viver nesta cidade e neste momento estou desapaixonada com esta cidade. É por falar em amor, porque sinto que Lisboa, aqui eu escolhi, neste momento está a ficar outra Lisboa. Que Lisboa é essa? Uma Lisboa muito cruel, uma Lisboa muito, muitas vezes racista, xenófoba, uma Lisboa que não tem habitação para toda a gente. Classista, elitista. E então, não é? Eu ainda consigo ver, às vezes, assim, a Lisboa, apesar de tudo isso. Se eu olho para o Tejo e consigo encontrar Lisboa e portanto foi essa a minha história. Depois, na verdade, nós continuamos muito amigos. Eu adoro aquela história que partilhaste e que escreveste sobre teres o teu nome escrito com canela no arroz doce da mãe desse tal... Da avó. Da avó desse tal namorado. Sim, sim. Que bonito. E pronto, e também foi ela a minha porta para Portugal. E então serei sempre agradecida para ele ser a minha porta para Portugal e para os meus outros amores depois. Exato, vives agora um amor que já tem um bom tempo. Sim. E partilham uma cadela chamada Mina. Que é outro amor também. Que é outro amor. E Mina quer dizer o quê? Mina quer dizer, para mim, quer dizer Porto, em árabe. Já falei da minha ligação com o mar. Para Miguel, a Mina que está apaixonada pela Drácula. Mas também aprendo dela uma forma de amor
Aprendo dela, aprendo muito da Mina, mas também que é um momento de ternura, pode fazer que uma pessoa apaixonar-se para ou um ser apaixonar-se para uma pessoa. A Mina não distingue as pessoas, não distingue. Há um fascista na minha rua mesmo que diz frases fascistas e a Mina vai lá, quando ele chama, ela vai lá e lambe o fascista, que para mim é um horror, mas eu acho que se ele visse o mundo que a Mina vê, não havia fascismo, nem racismo, nem nada no mundo, seu mundo, tudo vê o mundo como a Mina. Já agora aproveito, vivemos tempos desafiantes, polarizados, com frases que ouvimos nos cafés, na rua, à mesa, frases fascistas ou ultraconservadoras ou antidemocráticas e que excluem outras vidas. Pergunto sempre isto às pessoas que trago aqui: como é que se vira à mesa e se conversa com um fascista ou com alguém com ideais fascistas? Eu não quero conversar com um fascista. Para mim isso é muito claro. Enquanto eu posso conversar com pessoas completamente diferentes de mim, que pensam de uma forma completamente diferente de mim, que para mim quero que sempre que existem estas pessoas, quero que existem poderes políticos que são contrários aos meus, mas não uns que querem que eu desapareça. Claro. E por isso que eu não quero conversar com um fascista. Eu vou perguntar de outra maneira: como é que tu conversarias com alguém à mesa que colocou a cruz num partido antidemocrático e que se mostra com dúvidas sobre o outro e que foi atrás de ideias e afirmações falsas? Pois, há uma diferença para mim entre a ignorância e o fascismo como ideologia. É isso. E na verdade eu acho que estas pessoas sim. Vale a pena escutar também. Vale a pena conversarmos e vale a pena perceber porque é que também chegaram lá. Eu não sou muito eu não sou uma pessoa muito para mim não é muito fácil fazer, por exemplo, uma conversa com alguém que apoia o Estado de Israel, por exemplo. Coisas deste género, para mim não é fácil, e agora estávamos a falar de amor e eu sou muito diferente do que Miguel neste aspecto, mas Porquê? Mas é isso que eu queria dizer, que o nosso encontro foi, na verdade, a Palestina, e, na verdade, foi uma pessoa que começou com uma conversa exatamente que eu pensei que é que esta pessoa de camisa branca, o Betinho de camisa branca, que está a falar-me de resistência, e eu disse-lhe isso. O que também, e por isso que eu acho que nós temos que conversar. O que é um homem branco privilegiado está aqui a falar-me de resistência? E ele pensou que é este tipo de mulheres que nunca na minha vida quero ter alguma coisa com. E na verdade, também este momento faz-me pensar que quanto que nós temos que conversar e falar e ter um lugar em comum, na verdade. Encontrar, mesmo que se fosse uma coisa pequena, em comum. Isto parece uma coisa básica quando estou a dizer isso, mas o encontro, há sempre um encontro e que pode
acontecer de outra forma. E pode criar transformação. Se eu estou a perceber Uma das bem... pessoas mais pró-palestinianas no meu grupo de amigos, a primeira conversa que eu tive com ele foi uma pessoa que tinha outro tipo de perspectiva. Hoje é uma das pessoas que tem mais conhecimento sobre a arte, especialmente da Palestina, e começou com uma zanga. Tu a zangaste com essa pessoa e essa pessoa tinha ideais ou pensamentos diferentes. A única diferença é que ele foi à casa e, consoante aquilo que eu disse, foi à casa ler. E desde então não parou de ler. Então, o valor da escuta e de conversar com quem pensa de maneira diferente. Sim. No caso, também deu uma história de amor. Com o teu namorado. Sim, Achaste um Betinho. Sim, de camisa branca. De camisa... Ele continua a usar a tal camisa branca? Continua às vezes. Continua a ter ar de Betinho? Sim, nós temos Continua a ter ar de Betinho? Continua. Mas tu se calhar tens um fraquinho por Betinhos, Chad. Não? O tal contraste. Não. E pronto, nós temos um tipo específico de relação, porque nós não vivemos juntos. Escolhemos que cada pessoa tem o seu espaço, ninguém é dono do espaço, do tempo do outro. Então temos este tipo de relação que não sei se vai mudar, especialmente com a Mina. A Mina não respeita o espaço de ninguém. Também há aqui a questão dos desafios da habitação. Sim. E, portanto, já em si é um privilégio cada um poder ter o seu espaço, enquanto casal. Não é? Isto também porque somos pessoas privilegiadas e o meu privilégio é isto. Só espero que a minha senhoria não me está a ouvir, mas a minha renda foi aumentada uma vez durante os últimos 8 anos. Manda-lhe um beijinho. E um chamado bem-aja, como disse Simão de Oliveira. E desde do momento que isto vai mudar, também a minha vida vai mudar e as minhas escolhas vão mudar. E é isso que eu estou a dizer, que a Lisboa muitas vezes está também a interferir nas nossas próprias escolhas. E vidas. A vida tem sido boa para ti, Chad? Muito boa. Muito boa. Eu acho que só de pensar nas pessoas que estão à minha volta, a quantidade do amor que tenho na minha vida, apesar de nascer já com uma trauma do exílio, ser filha de família refugiada, tive o direito a boa educação, a boa vida, e eu acho que a vida tem sido muito boa, tratou-me muito bem, apesar de este trouxa com cicatriz que eu levo às costas sempre comigo. Mas eu acho que também isto é um lugar de resistência e de luta, deu-me também outras ferramentas para viver. Não falámos da tua mãe, como é que se chama? Saná. Uhum. Ela vive onde? A minha mãe vive cá, vive um bocadinho em todo lado, vive cá, vive no Egito, na Jordânia, em Itália, onde está o meu irmão, mas sobretudo cá, comigo, sim. Quis também dar-lhe este lugar nesta conversa, não queria só falar do teu pai. Ela está ligada a alguma coisa da escrita, da cultura? Eu acho que a minha mãe poderia ter sido uma escritora. O meu pai dizia que ele escreve as ideias da minha mãe. Ai, pronto. Isso é toda uma conversa sobre as mulheres que estavam atrás ou ao lado dos grandes escritores, não é? Era a editora do meu pai, portanto não passava, muitas vezes o romance mudava todo completamente, porque o meu pai dizia, tua mãe não me deixou, pronto, tua mãe me obrigou a mudar um capítulo inteiro, então as coisas não passavam sem a censura da minha mãe. A grande editora do teu pai. Exatamente. Que bom eu ter perguntado isto.
Como sabes, este podcast chama-se A Beleza das Pequenas Coisas, a que pequenas coisas do dia-a-dia atribuis interesse, beleza e tens atualmente gosto em dedicar tempo e atenção. Falámos da mina, outras coisas. Eu acho que também é a amizade que precisa tempo e precisa de... E muitas vezes eu sou uma pessoa que dispersa entre muitas coisas que eu faço, mas mesmo assim tenho um tempo para um copo de vinho com uma amiga. É? Sim. Boa. Vinho tinto? Tinto branco, Tinto pode ao branco. ser E qualquer coisa. medronho? E medronho também? Em medronho, sim. Em medronho as pessoas normalmente não imaginam, este poema que eu escrevi sobre o medronho também tem a ver com o momento que eu estava num lugar e fui à casa de banho e perguntaram, nós oferecemos limoncello ou medronho? E todas as pessoas disseram, a Chad bebe limoncello, de certeza. E o Miguel, que me conhece muito bem, disse, não, ela bebe medronho, obviamente. Mas as pessoas não imaginam uma mulher árabe a gostar de medronho mais que limoncello. Pois, porque também há alguma Portugalidade em ti Sim, também, não é? sim. Uma mistura. Sim. Uma mulher na fronteira. Exatamente. Obrigado, Chad. Obrigada. E até já. Até já e espero que voltamos a beber medronho. Quero. Ou um Sim. bom copo de vinho tinto. Exatamente. Está combinado. Eventualmente com a Judite. Exatamente. Com Judite, com Com a Alexandra. com essas mulheres fascinantes. Sim. Obrigado e até já. Até já. E terminou assim este episódio com a investigadora, poeta, tradutora e curadora Chad Wadi. Espero que tenham gostado e se sim, façam-se ouvir. Partilhem esta conversa com quem quiserem. Enviem críticas, sugestões, opiniões. Podem encontrar-me nas redes sociais. Gosto sempre de vos ler, de saber o que sentem e o que acham. Como sabem, o genérico deste podcast é da autoria da Márcia, feito com a colaboração de Tomara. As fotografias foram do José Fernandes e a edição áudio é de João Ribeiro. E é tudo por agora. Volto para a semana com mais uma pessoa convidada. Até lá, tenham boas conversas, com empatia e com medronho também, um bom vinho tinto. Chad, como é que te despedes das pessoas? Uma frase, uma ideia? Palestina livre. Palestina livre. Obrigado. Obrigada. Quão fascinante é sermos capazes de criar aquilo que imaginamos. Transformamos ideias em invenções, sonhos em projetos, viagens em aventuras. Como fez o escritor e aventureiro Antoine de Saint-Exupéry, inspirando geração após geração com o encanto da possibilidade. Como fez a DS Automobiles, criando uma coleção exclusiva em sua homenagem. Cada automóvel, uma história. Cada linha, detalhe e funcionalidade, uma lembrança da verdadeira beleza da condução. Criarmos o nosso próprio caminho. Dê forma à sua imaginação. Descubra os novos DS3, DS4 e DS7. Coleção Antoine de Saint-Exupéry em dsautomobiles.pt ou agende uma visita numa DS Store e deixe-se inspirar.